Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana de todo o Brasil, que acompanha aí assiduamente o Alfacom, nas nossas dicas, nos nossos eventos, você que acompanha o blog equipealfaconcurso.com.br, você que acompanha o nosso site alfaconcurso.com.br, você que está sempre conectado nas novidades, no nosso dia a dia, você que está sempre conectado com as informações que nós trazemos para você. E aí a super dica Alfacom de atualidades, falar um pouquinho sobre os protestos na Ucrânia, tema aí recorrente, vários periódicos, de vários sites, em vários jornais e com grande possibilidade de ser cobrado nas provas ao longo de 2014, dado aí os acontecimentos com dimensão global que envolvem a Ucrânia. Para a gente entender bem, você tem que saber o seguinte, a Ucrânia, ela era parte integrante da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1922, faziam parte dela Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Transcaucásia. Então ela estava entre os membros mais antigos da antiga URSS, já extinta após 1991. E aí a Ucrânia então se separa da Rússia, consegue conquista sua independência, mas ainda mantém relações com a Rússia e ainda tem uma forte influência também de Moscou no que diz respeito ao aspecto cultural, no aspecto econômico também. Para que você entenda legal essa onda de protestos, veja aqui comigo, ó. Então a Ucrânia, na porção leste e sul, predomina ainda o idioma russo e existe uma dependência da região, uma dependência econômica em relação à Rússia. Na parte oeste e na parte norte da Ucrânia, o idioma é o ucraniano e há uma forte oposição à influência russa. Há uma base mais nacionalista e a fonte de oposição e os protestos que nós estamos observando, que nós observamos, eles tiveram grande parte a sua origem nessa região aqui. Então a Ucrânia, apesar de independente, um país dividido por conta da sua evolução histórica. Em 21 de novembro de 2013, o governo de Viktor Yanukovych, olha só, cara, esses nomes são complicados, Yanukovych, ele desistiu de assinar um acordo com a União Europeia. E o Viktor Yanukovych reconheceu que a desistência se deu por pressão de Moscou. A Rússia pressionou, inclusive dizem até que o governo russo investiu milhões, se não bilhões de dólares no governo de Viktor Yanukovych. E essa desistência da assinatura do acordo com a União Europeia resultou numa onda de protestos que tomaram as ruas de Kiev, a capital da Ucrânia. E esses protestos ganharam dimensões cada vez maiores e a população reivindicando aí a assinatura desse acordo e considerando um ato antinacionalista, o ato de Viktor aí do então presidente. No dia 24 de novembro os protestos estouram. Importante esse dia do meu aniversário, dia muito importante para a história do mundo. E aí começa a forte repressão contra as forças oposicionistas e contra as manifestações. Aquilo que a gente já conhece. As manifestações acontecem, a repressão vem, as manifestações aumentam, a repressão aumenta e cria um círculo vicioso. Em 17 de dezembro de 2013, um ato que gerou uma grande indignação entre os participantes e entre a população também, que foi a assinatura com a Rússia de um acordo comercial para acabar, para por fim às barreiras comerciais que ainda existiam entre Rússia e Ucrânia. E aqui ficou nítido o interesse de Moscou na não assinatura do acordo com a União Europeia. A população, a oposição, os manifestantes se sentiram de certa forma atraídos pelo governo e perceberam que os interesses da Ucrânia não eram representados pelo então presidente, tampouco pelo primeiro-ministro, na República Parlamentarista aí. E essa onda de protestos acaba chegando aí a um ápice em 22 de janeiro, quando tivemos as primeiras mortes, a morte de 5 manifestantes, mas não foram as únicas mortes. Em protestos posteriores, dezenas de pessoas também acabaram morrendo. Outras acabaram feridas, vítimas da força de repressão. Obviamente, Moscou tinha todo interesse também que a Ucrânia conseguisse reequilibrar e retomar a ordem, por conta dos seus interesses econômicos com o país. Em 28 de janeiro de 2014, renúncia do primeiro-ministro Mykola Azarov. A renúncia de Mykola Azarov, ou Mykola Azarov, era uma reivindicação dos manifestantes. Mas a renúncia do primeiro-ministro não pôs fim aos protestos. Então, apesar da renúncia, os protestos prosseguiram. 21 de fevereiro de 2014,
Na tentativa de acalmar os ânimos e de chegar a uma ordem nacional, um acordo entre a oposição e o governo prevê eleições antecipadas e a volta da Constituição de 2004, que limitaria os poderes do então presidente. Só que mesmo assim, a oposição, a manifestação não acabou. Os oposicionistas continuaram nas ruas e a pressão era cada vez maior. Até que no dia 22 de fevereiro de 2014, recente, Viktor Yanukovych é destituído pelo parlamento. Eleições presidenciais são marcadas para 25 de maio de 2014 e Yulia Tymoshenko, ex-premier e oposicionista também, é libertada da prisão. Numa ação que, demonstra aí toda a empolgação e expectativa de um novo rumo. É sempre aquele ato assim de grande repercussão na imprensa, na mídia. E a destituição do presidente foi algo marcante e notório. Ele foge e ele, escondido, começa a dizer que isso foi uma agressão, que isso foi um absurdo, que a destituição dele não foi legal, que ele foi lesado nos seus princípios, aquela coisa toda. Mas a pressão social estava insustentável e a oposição no parlamento aproveitou dessa questão justamente para não perder popularidade entre a população ucraniana. No dia 23 de fevereiro de 2014, o presidente do parlamento, Alexander Turchinov, assume interinamente. E ele fez uma declaração bem interessante. O acordo com a União Europeia é prioridade no seu governo interino. Ao que tudo indica, permanecerá no governo até as eleições e os protestos tendem a se acalmar, uma vez que o grande inimigo nessas manifestações era o presidente que vazou. O primeiro-ministro vazou e o novo governo assume na Ucrânia. Talvez, quem sabe, vejamos aí na imprensa e na mídia global o nome Primavera Ucraniana. Talvez, mas isso ainda não emplacou, é apenas uma possibilidade, mas vale a pena você ficar atento. É o Alfacom dando as dicas para que você mude de vida. Grande abraço e até a próxima.